Salve, salve, nono ano, tudo bem? Muitas saudades, como é que vocês estão? Então, olha só, galera, a gente vai trocar aqui uma ideia muito rápida sobre República Velha, tudo bem, gente? Antes de entrar nesse assunto, né, falar que eu tô com saudade de vocês e que eu arrumei aqui um jeitinho da gente se encontrar, né? Mesmo que falando de história, ok, gente? Então, assim, né, queria muito aí estar em sala de aula com vocês, né? Queria estar mais próximo pra gente, além de ter aula, né, trocar uma ideia, brincar. Mas é o jeito, a gente tem que diminuir a distância, tá bom, gente? Enquanto isso aí, vai se cuidando, estudando, lavando bem as mãos, né? Passando álcool em gel, ok? E aí a gente vai, então, trocar ideia aqui sobre os capítulos 1 e 2, tá, gente? Bem rápido, de forma bem leve, para você entender com tranquilidade, tá? Galera, então, a República Velha, ela é um momento da história do Brasil, tá? Da política brasileira, que compreende os anos de 1889 a 1930, beleza, galera? Posto isso, o que a gente tem que entender? Que esse bloco aí, tá, de tempo, ele é dividido em duas fases, tá? A República Velha, então, ela é dividida em dois momentos. O primeiro é a República da Espada. E por que esse nome, né? Por que tem esse nome, República da Espada? Por quê? Tinham ninjas no governo? Ninjas? Não, galera, tinham militares, tá? Então foi um período marcado pela governança de militares no poder político, ok? E esse momento, né, esse primeiro período vai, tá? De 89 a 1894, beleza, galera? Show! O segundo momento, né, a segunda fase, eu chamo de República Oligárquica, tá? Muitos chamam de República do Café com Leite, né? Mas, enfim, o que eu preciso saber, gente? Que nesse momento da República Oligárquica, eu vou ter o que, gente? A elite agrária brasileira no poder político, tá? E esse período vai de 1894, tá, a 1930, quando eu tenho aí a Revolução de 30 e, consequentemente, a crise da República Velha. Beleza, galera? Então, posto isso, fica mais fácil a gente compreender daqui por diante o conteúdo. Show? Então, galera, olha só. No livro de vocês tem um debate bem interessante sobre a proclamação da República, né? Um jornalista na época disse que a população ela assistiu à proclamação da República bestializada, ou seja, a população em si não participou do processo de proclamação da República, certo? Esse assunto ele é bem discutido bem no início do livro, tá? No capítulo 1, é bem legal. Agora, olha só, gente, posto isso aqui, o que a gente precisa entender? Eu vou ter a proclamação da República 89 e logo após isso eu vou ter o quê? O governo provisório. O início desse governo provisório, ok? Quem vai estar no governo nesse momento? Deodoro da Fonseca, né? E ele aí é visto com autoritarismo, né, exacerbado, né, uma política centralizadora. E isso não vai ser muito bem aceito por alguns grupos políticos que defendem o quê? O federalismo político, ou seja, a autonomia dos estados. Certo, galera? Então, olha só, o que acontece aí durante o governo provisório, gente? Para além do autoritarismo de Deodoro da Fonseca, eu vou ter o que, gente? O estabelecimento aí, tá? De uma Constituição, a Constituição de 1891, certo? E aí os políticos vão aprovar essa Constituição, que tem aí um caráter, né, de presidencialista, certo? Por quê? Vamos lá. Vamos colocar aqui 3 tópicos bem interessantes, né, bem importantes. O primeiro aqui, gente, tá? Essa Constituição aí de 1891, ela é marcada, né, um dos tópicos da Constituição é justamente esse, o federalismo, né, que é a busca de autonomia dos estados, tá? Que chamavam, né, antigamente de províncias, tá? Que eram chamados assim. O segundo tópico importante dessa Constituição, gente, vai ser o quê? A divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Esse assunto aí remonta à filosofia política de Montesquieu, lembra? O espírito das leis, né? Nesse livro, nessa obra muito importante, o marco, né, da política aí, a gente tem, né, esse debate, né, essa proposta de governo, né? Montesquieu, quando escreve essa obra, ele critica o absolutismo, ou seja, ele critica o quê? Né? A centralidade do poder em uma pessoa, certo? A concentração de poderes em um líder, né, político. Então ele propõe aí, através da sua obra, O Espírito das Leis, essa divisão de esferas de poder. Show, galera?
Continuando aqui, então, um outro tópico importante na Constituição Federal de 1891 seria o que, gente? O voto para homens maiores de 21 anos, certo? Detalhe, alfabetizados, ok? Detalhe também, 2, o voto era aberto, ou seja, galera, não era sigiloso, tá? Isso aí vai ser um assunto mega importante pra gente entrar aí depois na República Oligárquica, tá? Que é a segunda fase aí da República Velha. Show, galera? Até aí tranquilo? Beleza, então. Então, galera, no que tange, então, ao aspecto econômico, durante o governo provisório, eu vou ter aí o ministro, tá, da Fazenda, que é o Rui Barbosa. O que ele vai fazer? Ele vai implementar uma política, que é a política do encilhamento. Que parada é essa, né? Vamos lá, gente. Consiste em que a política do encilhamento, tá? Emissão de papel moeda pelos bancos, ok? Qual o objetivo disso? Acesso ao crédito, você facilitar aí, né, o acesso ao crédito, tá? Só que olha só, gente, o que acontece? Isso aí, né, tem o objetivo de alavancar a economia. Então, quando o Rui Barbosa ele empreende essa política do encilhamento, ele tem esse objetivo, né? Fortalecer a economia, emitir papel moeda, facilitar aí, né, com que os bancos, né, enfim, concedam crédito para a população, certo? Só que isso tem uma consequência, gente, muito grave. Qual é? Inflação, especulação, né, financeira e desvalorização da moeda, certo? Aí dá ruim, galera. Ele não acerta, não marca pontinho. Fala, galera, voltei, tudo bom? Bom, gente, então, vamos continuar aqui. A gente vai falar da República Oligárquica, que é a segunda fase aí da República Velha, beleza? Vamos pincelar assuntos bem tranquilos, vocês vão se lembrar da explicação em sala de aula, vai ficar mais fácil. Então vamos lá, gente. Esse período, ele vai de 1894 a 1930, tudo bem? E eu vou ter as eleições de 1894, né, no qual Prudente de Moraes vai... celular, pare e fique quieto. Então, no qual Prudente de Moraes vai ganhar essa eleição, e eu tenho o primeiro presidente civil, certo? O que isso significa? O que isso quer dizer? Gente, eu acabei de sair de uma república da espada, né? Lembra? Eu vou ter quem? Militares no poder. Aí eu vou ter aquela crise toda que eu falei, né? Anteriormente, tudo mais. E aí, revoltas, tudo mais. O que acontece? Nas eleições de 1894, um civil ganha essa eleição. E aí eu vou ter o primeiro presidente civil, que é Prudente de Moraes. Show, galera? Posto isso, o que a gente tem que discutir agora? O conceito de república oligárquica e república do café com leite. Show? Então, gente, vamos lá. Vamos começar da expressão mais problemática para mim, que é a república do café com leite, tá? Ah, professora, qual eu uso na sala de aula, na prova, no caderno? Ai, calma, tá? Vamos pensar. República do café com leite, ela faz referência, né, essa expressão, às duas maiores riquezas geradas por esses estados, né? São Paulo, café, Minas Gerais, leite. Só que isso é muito simplório, certo, gente? Essa expressão, ela em relação à expressão república oligárquica, né, ela se torna simplória. Por quê? Quando eu falo em república oligárquica, eu estou falando de uma elite agrária, gente, playboy do campo, os agroboys, que vão entrar na política, que vão exercer o poder político nesse momento, sacou? Então, República do Café com Leite é uma expressão que faz referência a esse período, sim, tá? Só que, né, dentro de uma historiografia, aí não cabe também ficar falando aqui meia hora sobre isso, né, gente? Mas o que cabe você entender que república oligárquica, ela é uma expressão muito mais, assim, emblemática desse momento aí, tá? Porque faz referência a uma concentração de poder por parte de uma elite agrária. Tudo bom? Bom, gente, nesse momento aí, eu vou ter uma coisa muito séria, né? Acho que é a marca desse momento, que é a manipulação das eleições, certo, galera? Como é que isso se dava? Como é que acontecia? Então, vamos pensar. Como é que era o processo de voto, né? A participação política. São várias questões aí pra gente pensar. Tudo bem? Vamos pensar aqui. A manipulação eleitoral, gente, ela vai estar ligada, tá, a uma política desse período, que é a política dos governadores. Tudo bem? A política dos governadores, gente, consistia em quê? Em troca de favores, né? Entre o presidente da República e os governantes dos estados, certo? Dentro desse contexto, eu consigo perceber, né, que dessa forma os governadores vão apoiar, né, diretamente aí o poder federal, tá? E dentro desse esqueminha de troca de favores por votos,
imprescindível você, né, entender a participação dos coronéis a nível local, tudo bem? Então vamos aí devagar por parte para você entender. Então, galera, nesse esquema aí do coronelismo, eu vou ter o quê, tá? Os coronéis, eles vão ter o poder sobre a população local, certo? Então, o que isso quer dizer? A pessoa quer voto de cabresto, então... Ah, já ouvi falar nisso, gente. Vamos lá. Voto de cabresto é o símbolo da opressão do povo, né? Por quê? Né, o coronel, ele vai ter um indicado dele político, tá? Certo? E vai ameaçar aqueles que não cumprirem suas ordens, que não votarem naquele cara que ele indicou. Tudo bem, gente? Então é aquilo, né? O coronel, né? Ele é visto muito em novelas das 6, né? Sempre tem um coronelzinho lá com a filhinha que tá na Europa fazendo direito, né? O filhinho que volta com ideias novas e tal, né? Ele apoiando o outro cara, né? Dentro desse mundo político, dando favores em troca de votos e tudo mais. Esse esquema aí é o coronelismo. Tudo bem, gente? E assim, a gente pode pensar também, né? Essas questões todas remetem a certas práticas, né? De alguns políticos aí, né, gente? Da idade contemporânea, certo? A gente vê, em época de eleição, fulaninha aparece aqui, e aí dá isso pra gente trocar de voto, não sei o quê, sabe? Então, assim, essa discussão, sempre os alunos falam pra mim, professora, mas isso acontece hoje, né? Eu falei, pois é. Então, assim, por isso que é importante você ler depois um textinho que tá no livro de vocês, que faz uma contextualização, tá? Desse conceito com os nossos dias, tudo bem? Show, então. Bom, galera, então olha só, nós vimos aí, né, essas questões todas ligadas à eleição. Bom, gente, isso vai gerar muitas revoltas, tá? Nesse momento. Eu vou colocar aqui a revolta da chibata, a revolta da vacina, certo? A guerra do contestado. E, por fim, né, a liderada aí por Antônio Conselheiro, né? A famosa Guerra de Canudos. Ih, falhou aqui. A Guerra de Canudos, certo, gente? Então, olha só. Vamos pensar aqui. Primeiro, a revolta da chibata, tá? Aconteceu em 1910 e partiu, tá, de um movimento interno aí da Marinha, tá? A baixa patente aí da Marinha vai ter um líder, que é o famoso João Cândido, né? O almirante João Cândido aí. E, gente, qual vai ser o motivo aí dessa revolta, tá? Vamos lá. Castigos corporais, falta de reconhecimento por parte do governo em relação, né, aos marinheiros e tal. Então eu vou ter aí uma revolta que vai ser reprimida pelo governo, certo? A outra revolta, gente, acontece em 1904, tá? Ela acontece, né, no meio urbano, certo? São revoltas urbanas, essas duas revoltas, fica bem claro isso. Revolta chibata, revolta da vacina, tá? Eu vou ter, gente, um prefeito nesse momento que é o Pereira Passos. E ele é um cara que vai o quê? Né? Fazer reformas urbanas no centro do Rio. Ele vai desmontar cortiços, certo? A galera aí vai ficar desalojada, não vai gostar. Em meio disso aí, eu vou ter o quê, gente, né? A vacinação obrigatória contra a febre amarela. Aí você imagina, gente, você não tem informação naquela época, de repente sua casa é invadida por enfermeiros tentando te vacinar, você vai ficar louco, né? Loucura total. Imagina aquele momento, como é que isso aconteceu. Loucura, loucura. Então, galera, e no meio rural? Aconteceu revolta? Claro que aconteceu, né? Como eu falei, a de Antônio Conselheiro, né? Ele era visto como Messias pelos seus seguidores, né? O enviado de Deus e tal, né? Então, a Guerra de Canudos, gente, tá? Ela vai acontecer por conta das insatisfações, tá, em relação ao governo republicano. Então, o conselheiro, ele vai querer acabar com a desigualdade social, os problemas decorrentes da república. Então, ele vai ser um crítico árduo aí da república, certo? E aí, vai convocar o povoado de Canudos, né, e vai ter essa figura aí messiânica, né, muito lembrada aí nos livros, tá? E no roteiro de vocês, eu vou colocar uma indicação de um filme bem legal, tá? Em relação a isso aí. Bom, gente, por fim aqui,
né, a última revolta, né, no meio agrário, no meio rural, que é a guerra do... Aliás, guerra, tá? Desculpa. Guerra do Contestado, gente, certo? Vai acontecer em 1912, tá? E é uma guerra de fronteira, né, entre a região do Paraná e Santa Catarina. Gente, o que acontece? Como eu falei, esse momento aí ele é marcado, né, pela participação política aí, né, ligada à manipulação. Olha os problemas todos que a gente está vendo aí, galera. Manipulação política, né, enfim, troca de favores e tudo mais. E o interesse cada vez maior da elite agrária em querer escoar essa produção, vender, certo? O que eles vão fazer, gente? O que acontece? Nessa região fronteiriça aí, né, no sul, Santa Catarina e Paraná, eu vou ter a construção de estrada de ferro, certo? Entre São Paulo e Rio Grande do Sul. O que acontece, gente? Para fazer uma obra, você vai o quê? Desalojar a galera. Isso vai acontecer, tá? Dentro desse meio aí, vai ter uma empresa, né, norte-americana, que é a Brazil Railway Company. Railway Company, é isso, falei. Que é uma empresa, né, gente, norte-americana que vai entrar nesse burburinho aí. Então vai ter um problema danado, gente. O que acontece? Um outro líder aparece aí, que é o José Maria Santo Agostinho, tá? Esse cara, ele vai criticar, né? Ele vai ser um monge, tá? Ele vai criticar essa obra, vai criticar, né, a questão, né, da elite agrária, em desalojar a galera, vai formar um povoado campesino e vai lutar por esses campesinos, né? Ele vai ser duramente criticado. E a repressão aí do governo vai ser forte, certo, galera? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aulinha aqui, certo? Eu fui bem didática, eu segui o roteiro que eu fiz pra vocês aqui, tá? O roteirinho que eu fiz pra vocês, ok? Então, assim, estudem bastante, certo? O capítulo 3, ele vai falar da Primeira Guerra Mundial. Nós vimos isso em sala, então só seguir o roteirinho bonitinho lá. Vou indicar uma videoaula também bacana lá para você assistir. E é isso. Vocês têm meu e-mail, qualquer coisa, vocês podem mandar dúvidas, ok, galera? Nada de ficar mandando meme, entendeu? Ah, professora, aqui que eu almocei. Não, parem. Você não vai encher meu e-mail. Não quero. Tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês. Tudo de bom, tá? Essa fase chata vai passar e a gente vai se encontrar e se abraçar, tá bom? Beijo meu e o beijo do Madruga aqui, ó. Seu Madruga. Tchau.